Marina Souza sempre foi uma mulher determinada. Aos 28 anos, havia construído uma carreira sólida como arquiteta em uma das maiores construtoras de São Paulo. Sua vida era organizada, previsível e exatamente como ela planejara desde a faculdade. Trabalho das 8 às 6, academia às 7, jantar leve e uma boa série na Netflix. Fins de semana divididos entre projetos pessoais e encontros casuais com amigas. Nada de relacionamentos sérios, nada de complicações. Até que ela conheceu Rafael Montenegro. Era uma terça-feira chuvosa de março, quando Marina recebeu a ligação que mudaria sua vida. Sua chefe, Carla, estava eufórica do outro lado da linha. A Montenegro Holdings, uma das maiores empresas de investimento do país, havia escolhido sua construtora para um projeto revolucionário. Um complexo residencial sustentável que seria o primeiro do Brasil a receber certificação internacional de construção verde. O projeto valia R$ 50 milhões. Era a oportunidade que Marina esperava há anos para finalmente ser promovida a sócia da empresa. Havia apenas um detalhe: ela teria que trabalhar diretamente com o CEO da Montenegro Holdings, Rafael Montenegro, um homem conhecido por sua genialidade nos negócios e por sua personalidade, digamos, intensa. Marina chegou ao escritório da Montenegro Holdings, na Faria Lima, pontualmente às 14h. O prédio de 40 andares era imponente, todo em vidro espelhado que refletia as nuvens carregadas do céu paulistano. O lobby era um espetáculo à parte. Mármore Carrara no piso, um jardim vertical de 10 metros de altura e uma recepção que mais parecia uma obra de arte moderna. Enquanto esperava no andar executivo, Marina revisou mentalmente sua apresentação. Havia passado 3 noites acordada preparando cada detalhe, cada número, cada projeção. Não podia errar. Sua carreira dependia daquele momento. A porta dupla de mogno se abriu e ela ouviu pela primeira vez. Rafael Montenegro era exatamente como as revistas descreviam: alto, cerca de 1,85 m, cabelos castanhos escuros sempre perfeitamente alinhados, olhos verdes que pareciam analisar tudo ao seu redor com a precisão de um scanner. Usava um terno italiano que provavelmente custava mais que o salário mensal de Marina. Mas o que mais a impressionou foi sua presença. Ele não apenas entrava em um ambiente, ele o dominava. Senhora Souza, disse ele, estendendo a mão. Sua voz era grave, controlada. Prazer conhecê-la. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Marina apertou sua mão, sentindo um arrepio inesperado percorrer sua espinha. O prazer é meu, Senhor Montenegro. Estou muito animada com este projeto. A reunião durou 3 horas. Marina apresentou seus conceitos de sustentabilidade, falou sobre tecnologias inovadoras de captação de energia solar, sistemas de reaproveitamento de água da chuva e materiais eco-friendly. Rafael a ouvia atentamente, fazendo perguntas pontuais que demonstravam não apenas seu conhecimento de negócios, mas também uma compreensão surpreendente de arquitetura e engenharia. Impressionante, disse ele ao final da apresentação. Você realmente entende do assunto. A maioria dos arquitetos que conheço fala bonito, mas na hora de executar. Eu não sou a maioria dos arquitetos, Marina respondeu, sentindo uma confiança renovada. Rafael sorriu pela primeira vez desde que ela chegara. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que transformou completamente seu rosto. Disso eu já percebi. Nos meses seguintes, Marina e Rafael trabalharam juntos quase diariamente. Reuniões matinais, almoços de trabalho, visitas ao terreno onde seria construído o complexo. Marina descobriu que por trás da fachada fria e calculista, Rafael era um homem apaixonado por seus projetos. Ele conhecia cada detalhe de cada investimento, cada número de cada planilha. Mais do que isso, ele genuinamente se importava com o impacto social de seus empreendimentos. A atração entre eles foi crescendo gradualmente, como uma planta que brota devagar mas cria raízes profundas. Começou com olhares que duravam alguns segundos a mais, depois comentários que não tinham nada a ver com o trabalho, até que finalmente, em uma noite de maio, após fecharem um contrato importante com fornecedores alemães, Rafael a convidou para jantar. Para comemorar, disse ele. Puramente profissional. Marina sabia que não era puramente profissional. E ela também sabia que deveria recusar. Relacionamentos no trabalho eram complicados, especialmente quando um dos envolvidos era o CEO de uma empresa de bilhões de reais. Mas quando Rafael a olhava daquela forma, como se ela fosse a única pessoa no mundo que realmente o entendia, todas as suas defesas desmoronavam. O jantar foi no Fazano, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. Rafael havia reservado uma mesa privativa com vista para a cidade. Eles conversaram sobre tudo: infância, sonhos, medos, viagens.
Marina descobriu que Rafael havia perdido os pais em um acidente de carro quando tinha apenas 22 anos e que havia construído seu império financeiro movido pela necessidade de honrar a memória deles. Ele descobriu que Marina havia crescido em uma família humilde no interior de Minas Gerais e que cada conquista em sua carreira representava não apenas seu sucesso pessoal, mas a realização dos sonhos de seus pais. "Você é diferente das mulheres que eu conheço", Rafael disse, brincando com a taça de vinho. "Você tem substância. E você é diferente do que eu imaginava", Marina respondeu. "Pensei que fosse apenas mais um empresário arrogante e obcecado por dinheiro." "E não sou", ele perguntou, divertido. "Você é obcecado por dinheiro", Marina admitiu. "Mas também é obcecado por fazer a diferença. É diferente." Naquela noite, Rafael a levou para casa. Parou o carro em frente ao prédio simples de Marina no Paraíso e ficaram conversando por mais 2 horas no banco da frente de sua BMW. Quando finalmente se despediram, ele segurou seu rosto delicadamente e a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante, como se ele estivesse pedindo permissão. Marina não resistiu. Os meses seguintes foram os mais intensos da vida de Marina. Durante o dia, eles mantinham a fachada profissional nas reuniões e apresentações. Mas à noite, Rafael a levava para lugares que ela jamais imaginara conhecer. Jantares em restaurantes com lista de espera de 6 meses, espetáculos de ópera em camarotes privativos, fins de semana em sua casa de praia em Juqueí, onde eles caminhavam pela areia conversando sobre projetos futuros e fazendo planos que pareciam incluir os dois. Marina se apaixonou não apenas pelo homem poderoso e bem-sucedido, mas pelo Rafael vulnerável que apenas ela conhecia. O homem que acordava de madrugada preocupado com decisões que afetariam milhares de empregos. Que doava anonimamente para instituições de caridade. Que guardava uma foto dos pais na carteira e a olhava sempre que precisava tomar decisões difíceis. O projeto do complexo residencial estava progredindo perfeitamente. As fundações haviam sido concluídas, a estrutura estava sendo erguida e os acabamentos sustentáveis começavam a ser instalados. Marina estava no auge de sua carreira, trabalhando no projeto dos sonhos ao lado do homem por quem estava perdidamente apaixonada. Foi então que tudo mudou. Em uma manhã de setembro, Marina acordou sentindo-se estranha. Não era exatamente uma dor, mas um desconforto no estômago que ela atribuiu ao sushi que havia comido na noite anterior. Durante a reunião matinal com Rafael e a equipe de engenheiros, ela precisou sair correndo para o banheiro. Vomitou violentamente e ficou alguns minutos apoiada na pia, tentando recuperar o fôlego. "Deve ser algo que comi", pensou, voltando para a reunião como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu novamente no dia seguinte. E no próximo. E no próximo. Marina era uma mulher inteligente e não demorou para conectar os pontos. Suas menstruações sempre foram irregulares, então ela não havia se preocupado quando atrasou 2 semanas. Mas os enjoos matinais, a sensibilidade nos seios, o cansaço constante, todos os sinais apontavam para uma possibilidade que ela não queria nem considerar. Em uma quinta-feira à tarde, fingindo ter uma consulta médica de rotina, Marina saiu do escritório e foi até uma farmácia longe de seu bairro. Comprou 3 testes de gravidez de marcas diferentes, como se isso pudesse mudar o resultado. Em casa, trancou-se no banheiro e fez os 3 testes. Todos positivos. Marina se sentou no chão frio do banheiro e chorou. Chorou de medo, de desespero, de confusão. Como isso havia acontecido? Eles sempre usavam preservativo. Sempre. Exceto por aquela noite em Juqueí, quando estavam tão envolvidos na paixão que esqueceram de tudo mais. Uma única vez. Uma única noite de descuido que mudaria suas vidas para sempre. Nos dias seguintes, Marina tentou agir normalmente, mas era impossível. Cada vez que olhava para Rafael, sentia um nó na garganta. Como contar para ele? Como ele reagiria? Eles nunca haviam falado sobre filhos, sobre futuro além do projeto que estavam desenvolvendo. Rafael era um homem focado em sua carreira, que trabalhava 16 horas por dia e viajava constantemente a negócios. Um bebê não fazia parte de seus planos. Marina também não sabia se um bebê fazia parte dos seus planos. Sua carreira estava finalmente decolando. Ela havia acabado de ser promovida a sócia júnior da construtora. Tinha projetos importantes pela frente. Um bebê mudaria tudo. Mas conforme os dias passavam e ela sentia as primeiras mudanças em seu corpo, algo inesperado aconteceu. Ela começou a se imaginar mãe. Começou a sonhar com um bebê de olhos verdes como os de Rafael, com suas próprias bochechas redondas. Começou a se pegar protegendo instintivamente a barriga ainda lisa quando alguém se aproximava muito dela no metrô.
Ela estava se apaixonando por seu bebê. Mas o medo de contar para Rafael era paralisante. E se ele achasse que ela havia engravidado de propósito? E se ele pensasse que ela estava tentando dar um golpe, garantir uma vida de luxo através de uma gravidez? Marina já havia ouvido histórias de homens ricos que eram perseguidos por mulheres interesseiras. E se Rafael pensasse que ela era uma delas? Então ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Decidiu esconder a gravidez. Pelo menos até descobrir qual seria a reação dele. Até ter certeza de que ele sentia por ela o mesmo que ela sentia por ele. Até que pudesse contar a verdade sem medo de ser julgada ou rejeitada. Marina começou a usar roupas mais largas. Parou de beber nas confraternizações da empresa, alegando estar tomando antibióticos. Quando Rafael sugeriu um fim de semana em Juqueí, ela inventou uma desculpa sobre um projeto urgente. Começou a evitar jantares íntimos, preferindo encontros em grupos maiores onde suas mudanças de comportamento passariam despercebidas. Mas esconder algo de Rafael Montenegro era como tentar esconder o sol com uma peneira. Rafael havia construído um império bilionário baseado em sua capacidade de ler pessoas, de perceber detalhes que outros não viam, de identificar mentiras e meias-verdades. Ele não havia chegado onde estava sendo ingênuo ou distraído. E Marina, por mais inteligente que fosse, estava lidando com o mestre da observação. As primeiras suspeitas de Rafael surgiram quando Marina começou a recusar seus convites para almoçar. Ela sempre adorava experimentar restaurantes novos, especialmente aqueles pequenos locais autênticos que ele descobria em suas viagens de negócios. Mas de repente, ela só queria comer na lanchonete da empresa, sempre a mesma coisa, pão de açúcar e suco de laranja. Depois ele notou que ela estava evitando o elevador nos horários de pico. Marina sempre foi uma pessoa prática, que subia direto para o 15º andar sem perder tempo com escadas. Mas agora ela preferia esperar que o elevador esvaziasse, mesmo que isso significasse chegar atrasada para as reuniões. O que mais chamou sua atenção foi a mudança no perfume. Marina sempre usava a mesma fragrância, um perfume floral delicado que ele havia aprendido a associar com sua presença. Mas de repente, ela parou de usar qualquer perfume. Quando Rafael perguntou, ela disse que estava com alergia. Rafael era um homem que confiava em seus instintos. Eles o haviam guiado em negociações milionárias, o haviam alertado sobre parcerias perigosas, o haviam ajudado a construir uma fortuna que a maioria das pessoas nem conseguia imaginar. E seus instintos estavam gritando que Marina estava escondendo algo importante. Então ele começou a investigar, não de forma invasiva ou desrespeitosa. Rafael era muitas coisas, mas não era um perseguidor. Ele simplesmente começou a prestar mais atenção. Observou que Marina estava saindo mais cedo das reuniões, alegando compromissos médicos. Notou que ela estava comendo menos nos almoços de trabalho, sempre deixando metade da comida no prato. Percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente quando ele se aproximava muito dela. A confirmação de suas suspeitas veio de forma completamente inesperada. Era uma segunda-feira de outubro quando Rafael chegou mais cedo ao escritório para uma videoconferência com investidores japoneses. Ele estava revisando contratos na sala de reuniões quando ouviu vozes no corredor. Era Marina conversando com Carla, sua chefe. "Você precisa contar para ele, Marina", dizia Carla. "Já faz 2 meses. Ele vai descobrir de qualquer jeito." "Eu sei", Marina respondeu, e Rafael podia ouvir o desespero em sua voz. "Mas tenho medo da reação dele. E se ele pensar que eu fiz isso de propósito? E se ele achar que estou tentando dar um golpe?" "Marina, você conhece o Rafael há quase 1 ano. Ele não é esse tipo de pessoa." "Mas eu não conheço o Rafael bilionário reagindo a uma gravidez não planejada. Isso é diferente." Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Gravidez. Marina estava grávida. E pelo que estava ouvindo, o bebê era dele. Sua primeira reação foi de choque puro. Depois veio a raiva. Não raiva de Marina estar grávida, mas raiva de ela ter escondido isso dele. Eles eram parceiros, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Como ela pôde tomar uma decisão tão importante sozinha? Como pôde deixá-lo de fora de algo que dizia respeito aos dois? Mas então ele começou a processar o que havia ouvido. O medo na voz de Marina. A preocupação de que ele pensasse mal dela. A forma como ela havia dito Rafael bilionário. Como se o dinheiro fosse uma barreira entre eles. Rafael fechou os olhos e respirou fundo. Ele havia passado tanto tempo construindo muralhas ao redor de si mesmo, protegendo-se de pessoas interesseiras, que talvez tenha dado a impressão de ser alguém frio e calculista até mesmo para Marina.
Talvez ela realmente tivesse motivos para ter medo de sua reação. Naquela noite, Rafael cancelou todos os seus compromissos e foi para casa. Sua cobertura na Vila Madalena nunca havia parecido tão vazia e silenciosa. Ele serviu-se de um uísque e ficou na varanda, olhando as luzes da cidade e tentando processar a informação que havia descoberto. Ia ser pai. A ideia era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Rafael nunca havia pensado seriamente em ter filhos. Sua vida era complicada demais, suas responsabilidades muito grandes. Ele viajava constantemente, trabalhava fins de semana, passava noites inteiras acordado fechando negócios com investidores do outro lado do mundo. Que tipo de pai ele seria? Mas então ele pensou em Marina, em como ela havia transformado sua vida nos últimos meses, em como ela o fazia rir de coisas bobas, em como ela conseguia acalmá-lo quando o estresse dos negócios se tornava insuportável, em como ela o via não apenas como Rafael Montenegro, o bilionário, mas como Rafael, o homem. Se ele ia ser pai, não poderia imaginar uma mãe melhor para seu filho do que Marina. Mas primeiro, ele precisava descobrir por que ela estava escondendo a gravidez. Precisava entender seus medos para poder ajudá-la a superá-los. Precisava mostrar a ela que, independente de tudo, eles enfrentariam aquilo juntos. Nos dias seguintes, Rafael observou Marina ainda mais atentamente. Agora que sabia o que procurar, os sinais eram óbvios. A forma como ela colocava a mão sobre o estômago quando pensava que ninguém estava olhando. Como ela evitava passar perto da máquina de café, cujo aroma forte agora parecia incomodá-la. Como ela estava mais cuidadosa ao descer escadas, segurando sempre no corrimão. Ela estava protegendo o bebê deles. E isso fez o coração de Rafael se apertar de uma forma que ele nunca havia sentido antes. A decisão de confrontá-la veio quando Rafael viu Marina quase desmaiando durante uma reunião com investidores alemães. Ela estava apresentando os planos finais para o complexo residencial quando de repente ficou pálida e se apoiou na mesa. Alegou que estava tudo bem, que era apenas cansaço, mas Rafael viu o suor frio em sua testa e o tremor em suas mãos. Naquela tarde, ele a chamou em seu escritório. "Marina, precisamos conversar", disse ele, fechando a porta. Marina se sentou na cadeira em frente à mesa dele, tentando manter a compostura. Sobre o projeto, os alemães pareceram satisfeitos com a apresentação. "Não é sobre o projeto", Rafael disse, sentando-se na beira da mesa, mais próximo dela. "É sobre você." O coração de Marina disparou. "Sobre mim. Você está diferente há semanas. Distante, evasiva. Você evita meus convites, sai mais cedo das reuniões, mal toca na comida quando almoçamos juntos." Rafael fez uma pausa, observando cada microexpressão no rosto dela. "Quero saber o que está acontecendo." Marina sentiu suas mãos ficarem suadas. "Não está acontecendo nada, Rafael. Talvez eu esteja um pouco estressada com o projeto, mas..." "Marina", Rafael interrompeu, sua voz suave mas firme. "Seja honesta comigo. Por favor." Havia algo no tom dele que fez Marina olhar diretamente em seus olhos pela primeira vez em semanas. Não havia raiva ali, nem suspeita. Havia preocupação genuína, carinho e algo mais que ela não conseguia identificar. Eu não sei como falar sobre isso", ela admitiu, sua voz quase um sussurro. Rafael se levantou e foi até ela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira para ficar na altura de seus olhos. "Você pode me contar qualquer coisa, Marina. Qualquer coisa." As lágrimas que Marina havia reprimido por semanas finalmente começaram a cair. "Tenho medo de como você vai reagir." "Por que você teria medo da minha reação?" Marina respirou fundo, tentando encontrar coragem. "Porque isso vai mudar tudo entre nós. Porque você vai pensar que eu fiz isso de propósito. Porque você vai achar que estou tentando dar um golpe em você." Rafael franziu o senho. "Marina, do que você está falando?" Ela olhou nos olhos e disse as palavras que havia ensaiado centenas de vezes em sua mente. "Estou grávida, Rafael. De 2 meses e meio. O bebê é seu." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael não se moveu, não mudou de expressão, apenas a olhou fixamente. Marina sentiu como se o mundo inteiro estivesse desmoronando ao seu redor. "Eu sei que isso não estava em nossos planos", ela continuou rapidamente, as palavras saindo atropeladas. "Eu sei que você tem sua empresa, seus compromissos, sua vida toda estruturada. Eu não espero nada de você. Posso criar o bebê sozinha. Você não precisa se preocupar com..."
Pare, Rafael disse suavemente, colocando as mãos no rosto dela. Apenas pare. Marina se calou, esperando a explosão, a raiva, a rejeição. Em vez disso, Rafael sorriu. Foi um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Você está grávida, ele repetiu, como se estivesse testando as palavras. Marina assentiu, sem conseguir falar. De um bebê nosso. Ela assentiu novamente. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Depois, para completa surpresa de Marina, ele riu. Uma risada baixa, quase incrédula. Você achou que eu ia pensar que você fez isso de propósito? Ele perguntou. Marina, você passou 2 meses tentando esconder isso de mim. Se você quisesse dar um golpe, não teria sido mais fácil simplesmente me contar no primeiro dia? Marina piscou, sem saber o que responder. E por que você pensaria que eu reagiria mal? Rafael continuou. Você acha que tipo de homem eu sou? Eu não sei, Marina admitiu. Nunca falamos sobre filhos. Você está sempre trabalhando, sempre viajando. Pensei que um bebê seria um problema para você. Rafael segurou as mãos dela. Marina, você lembra do que eu te disse sobre meus pais? Ela assentiu. Eles morreram quando eu era muito jovem. Eu construí tudo isso. Ele gesticulou ao redor do escritório, movido pela dor da perda deles. Mas também pela esperança de um dia ter uma família própria. De poder dar a meus filhos tudo que eu não pude dar a eles. Marina sentiu novas lágrimas começarem a cair. Estou assustado, Rafael admitiu. Terrificado, na verdade. Não sei se serei um bom pai. Não sei como equilibrar minha vida profissional com a vida pessoal. Mas estou feliz, Marina. Incrivelmente feliz. Está mesmo? Ela perguntou, mal conseguindo acreditar. Estou. E estou magoado porque você achou que precisava esconder isso de mim. Pensei que confiava em mim. Marina se sentiu terrível. Eu confio em você, Rafael. Mais do que confio em qualquer pessoa. É só que, isso é tão grande, tão assustador. E eu não queria que você se sentisse obrigado a ficar comigo por causa do bebê. Rafael a puxou para mais perto, até que suas testas se tocaram. Marina Souza, eu não estou com você por obrigação. Estou com você porque você é a mulher mais incrível que já conheci. Porque você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Porque quando olho para você, vejo não apenas minha parceira de negócios, mas minha parceira de vida. Ele fez uma pausa, passando os polegares pelas bochechas dela para secar suas lágrimas. E agora, continuou, você vai ser a mãe do meu filho. E eu não poderia estar mais orgulhoso ou mais apaixonado. Marina finalmente relaxou pela primeira vez em meses. Então você não está bravo. Estou bravo porque você passou por isso sozinha. Porque você ficou com medo, preocupada, assustada, e eu não estava lá para apoiá-la. Mas não estou bravo pela gravidez. Nunca estaria. Eles ficaram abraçados por longos minutos, simplesmente aproveitando o alívio de finalmente não terem mais segredos entre eles. Como você está se sentindo? Rafael perguntou eventualmente. Fisicamente, quero dizer. Cansada, Marina admitiu. E com enjoos terríveis de manhã. E com uma fome estranha por coisas que nem gosto normalmente. Rafael riu. Como o quê? Ontem eu comi uma pizza de chocolate com batata frita no café da manhã. Isso é nojento, Rafael disse, fazendo uma careta. Eu sei, mas estava deliciosa. Eles riram juntos, e Marina sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Preciso cuidar melhor de você, Rafael disse, ficando sério novamente. De vocês dois. Você tem feito acompanhamento médico? Marina assentiu. Tenho uma obstetra. Doutora Paula Mendes. Ela disse que está tudo bem até agora. Ótimo. Quero conhecê-la. Quero participar de tudo. Marina. Consultas, exames, compras para o bebê. Tudo. Tem certeza? Você tem tantos compromissos. Marina. Rafael a interrompeu. Você e nosso bebê são minha prioridade agora. Tudo mais pode esperar. Nas semanas seguintes, Rafael provou que estava falando sério. Ele cancelou viagens desnecessárias, delegou mais responsabilidades para sua equipe e reorganizou sua agenda para acompanhar Marina em todas as consultas médicas.
A primeira vez que ele ouviu o coração do bebê, Marina viu lágrimas em seus olhos. Ele segurou sua mão com tanta força que ela achou que ele fosse quebrá-la, mas ela não reclamou. Estava emocionada demais vendo o homem que conhecia como frio e calculista se derretendo completamente ao ouvir as batidas rápidas e fortes de seu filho. É real, ele sussurrou no caminho de volta do consultório. Realmente vai acontecer. Vai, Marina confirmou, sorrindo. Rafael começou a ler tudo sobre gravidez e bebês. Comprou uma biblioteca inteira de livros sobre paternidade, desenvolvimento infantil e educação. Marina o encontrou várias vezes fazendo anotações em cadernos, como se estivesse se preparando para uma apresentação empresarial crucial. Você não pode estudar para ser pai como estuda para uma reunião de negócios, ela disse, divertida. Por que não? Rafael perguntou, genuinamente confuso. Informação é poder. Quanto mais eu souber sobre bebês, melhor pai eu serei. Marina balançou a cabeça, mas estava tocada pela dedicação dele. O projeto do complexo residencial foi concluído com sucesso no final de dezembro. No dia da inauguração, Marina estava com 5 meses de gravidez e uma barriga pequena mas já visível. Rafael fez questão de mencioná-la em seu discurso. Este projeto não seria possível sem a genialidade da arquiteta Marina Souza, disse ele para uma plateia de investidores, autoridades e jornalistas. Ela não apenas projetou um complexo residencial sustentável revolucionário, mas fez isso enquanto criava a vida. Literalmente. Marina ficou vermelha, mas estava radiante. Rafael desceu do palco e a beijou na frente de todos, colocando a mão carinhosamente em sua barriga. Agora o mundo inteiro sabe, ele sussurrou em seu ouvido. Você tem certeza disso? Marina perguntou. Uma vez que torne público, não há volta. Marina, Rafael disse, olhando diretamente em seus olhos. Eu quero que o mundo inteiro saiba que você é a mulher da minha vida e que estamos esperando o nosso primeiro filho. Primeiro filho. Marina sorriu ao perceber que ele já estava pensando em mais de um. A notícia da gravidez se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais de São Paulo. Rafael Montenegro, o bilionário solteiro mais cobiçado do país, não apenas estava em um relacionamento sério, mas seria pai. As revistas de fofoca entraram em frenesi. Mas para Marina e Rafael, nada disso importava. Eles estavam construindo algo muito maior do que qualquer negócio ou projeto arquitetônico. Estavam construindo uma família. Em uma noite de janeiro, eles estavam na casa de praia em Juqueí, o mesmo lugar onde haviam se esquecido do preservativo meses antes. Marina estava deitada na cama, acariciando a barriga já arredondada, enquanto Rafael trabalhava no laptop ao seu lado. Rafael, ela disse de repente. Ele respondeu, sem tirar os olhos da tela. Obrigada. Agora ele olhou para ela. Por quê? Por não ter desistido de mim quando descobriu que eu estava escondendo a gravidez. Por ter sido paciente. Por ter entendido meus medos. Rafael fechou o laptop e se virou para ela completamente. Marina, você acha mesmo que eu desistiria de você? Que desistiria de nós? Eu não sabia. Estava com tanto medo. Olha para mim, ele disse, segurando seu rosto. Eu te amo. Amo você, amo nosso bebê, amo a vida que estamos construindo juntos. Nada, absolutamente nada, me faria desistir disso. Marina sentiu o bebê se mexer pela primeira vez naquele exato momento, como se estivesse aprovando as palavras do pai. Ela pegou a mão de Rafael e a colocou sobre sua barriga. Ele se mexeu, ela sussurrou. Rafael ficou imóvel, concentrado, até sentir um pequeno chute contra sua palma. Seu rosto se iluminou com uma expressão de puro espanto e alegria. Nosso filho, ele disse, maravilhado. Ele nos ouviu. Nos meses seguintes, Rafael se transformou completamente. O homem que antes vivia para o trabalho agora saía mais cedo do escritório para acompanhar Marina às aulas de preparação para o parto. Ele instalou uma mini academia em casa para que ela pudesse fazer exercícios sem precisar sair. Contratou uma nutricionista especializada em gestantes e um personal trainer com experiência em exercícios pré-natais. Você está exagerando, Marina disse quando ele chegou em casa com sacolas cheias de vitaminas e suplementos recomendados por 3 médicos diferentes. Não existe exagero quando se trata da saúde da minha família, Rafael respondeu, organizando metodicamente cada frasco no armário da cozinha. Marina balançou a cabeça, mas estava secretamente tocada pela dedicação dele. O homem que antes delegava tudo para assistentes agora pessoalmente pesquisava cada produto que ela consumia, cada atividade que fazia, cada decisão relacionada à gravidez.
A transformação de Rafael não passou despercebida por seus funcionários. Marcos, seu assistente pessoal há 10 anos, comentou com Marina durante uma visita ao escritório. Em uma década trabalhando com ele, nunca vi o Sr. Montenegro tão humano. Você operou um milagre. Não fui eu, Marina respondeu, acariciando a barriga de 7 meses. Foi ele. O bebê estava programado para nascer em abril. Conforme a data se aproximava, Rafael ficava cada vez mais ansioso. Ele havia lido todos os livros, assistido a todos os vídeos, mas ainda se sentia completamente despreparado para ser pai. E se eu não souber como segurá-lo? Perguntou a Marina durante uma das suas crises de ansiedade noturnas. E se eu fizer algo errado? E se ele chorar e eu não souber o que fazer? Rafael, Marina disse pacientemente, você construiu um império do zero. Você gerencia empresas em 3 continentes. Você consegue cuidar de um bebê. Mas um bebê é diferente. Um bebê é frágil, vulnerável, dependente. Marina sorriu. E amado, muito amado. Em uma madrugada de março, 3 semanas antes da data prevista, Marina acordou sentindo contrações. No início, achou que eram apenas as contrações de treinamento que vinha sentindo há semanas. Mas elas ficaram mais fortes e mais frequentes. Rafael, ela sussurrou, balançando-o suavemente. Ele acordou instantaneamente, como sempre acontecia desde que descobrira a gravidez. Qualquer movimento ou som de Marina o colocava em alerta máximo. O que foi? Ele perguntou, já se sentando na cama. Acho que é hora. Rafael entrou em modo de eficiência total. Pegou a mala que estava pronta há 2 meses, ligou para o motorista, telefonou para a doutora Paula e organizou tudo para chegarem ao hospital em tempo recorde. Durante o trajeto, Marina segurava sua mão com força a cada contração. Rafael tentava parecer calmo, mas ela podia ver o pânico em seus olhos. Está tudo bem, ela disse, tentando consolá-lo. Mulheres fazem isso há milhares de anos. Mas não você, Rafael respondeu. Não minha Marina. No hospital, Rafael se transformou novamente. O homem poderoso e controlado dos negócios ficou completamente perdido diante das máquinas, dos médicos correndo e dos gemidos de dor de Marina. Ele segurava sua mão e sussurrava palavras de encorajamento, mas ela podia sentir que ele estava mais assustado do que ela. O trabalho de parto durou 12 horas. 12 horas durante as quais Rafael não saiu do lado de Marina nem por 1 minuto. Ele secou seu suor, ajudou-a a respirar durante as contrações, brigou com as enfermeiras quando achou que não estavam sendo atenciosas o suficiente e quase desmaiou quando finalmente ouviu o primeiro choro de seu filho. Miguel Montenegro Souza nasceu às 6h30 da manhã de uma terça-feira ensolarada, pesando 3,4 kg. Quando a médica o colocou nos braços de Marina, tanto ela quanto Rafael começaram a chorar. Ele é perfeito, Rafael sussurrou, tocando delicadamente a pequena mão do bebê. Absolutamente perfeito. Miguel abriu os olhos, verdes como os do pai, e pareceu olhar diretamente para Rafael. Naquele momento, qualquer medo ou insegurança que o bilionário ainda pudesse ter desapareceu completamente. Ele estava olhando para seu filho. Seu filho estava olhando para ele. E tudo fazia sentido. Posso segurá-lo? Rafael perguntou hesitante. Marina sorriu e cuidadosamente transferiu Miguel para os braços do pai. Rafael segurou o bebê como se fosse feito de cristal, estudando cada detalhe de seu rosto. Oi, Miguel, ele disse suavemente. Eu sou seu papai. E eu prometo que vou fazer tudo para ser o melhor pai do mundo para você. Miguel pareceu sorrir, embora Marina soubesse que bebês recém-nascidos não sorriem de verdade. Mas naquele momento, parecia que pai e filho já estavam estabelecendo sua própria linguagem especial. Os primeiros meses com Miguel foram uma revolução completa na vida de Rafael e Marina. O homem que antes trabalhava até altas horas agora estava em casa todas as noites às 6 para ajudar com o banho do bebê. Ele aprendeu a trocar fraldas com a eficiência de uma enfermeira experiente, dominou a arte de fazer Miguel dormir em seus braços e se tornou um expert em interpretar cada tipo de choro. Você é um pai natural, Marina disse uma noite, observando Rafael caminhando pelo quarto com Miguel no colo, cantarolando uma música que ela nunca havia ouvido antes. Não me sinto natural, Rafael admitiu. Me sinto como se estivesse improvisando a cada minuto. Mas também me sinto completo. Como se essa fosse a coisa mais importante que já fiz em toda a minha vida. Marina sorriu. Ver Rafael com Miguel era como ver um lado dele que ela nunca imaginou que existisse.
O homem poderoso e intimidador se derretia completamente nas mãos de um bebê de 5 quilos. Uma tarde, quando Miguel estava com 4 meses, Marina encontrou Rafael em seu escritório em casa, não trabalhando em planilhas ou relatórios financeiros, mas escrevendo em um caderno. "O que você está escrevendo?" ela perguntou, curiosa. Rafael ficou ligeiramente embaraçado. "Cartas para o Miguel." "Cartas? Para quando ele crescer. Sobre como me sinto sendo pai dele, sobre as coisas que quero ensinar a ele, sobre os erros que não quero que ele cometa." Rafael fechou o caderno. "Meus pais morreram quando eu era jovem demais. Eu gostaria de ter mais memórias deles, mais conselhos, mais histórias. Quero que Miguel tenha isso." Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Posso ler uma?" Rafael hesitou por um momento, depois abriu o caderno e entregou a ela. "Querido Miguel," Marina leu em voz alta, "hoje você sorriu para mim pela primeira vez. Um sorriso de verdade, não apenas gases como sua mãe insiste em dizer. Você estava no meu colo depois da mamadeira e de repente seus olhos se iluminaram e você sorriu. Eu chorei." Seu pai, que já enfrentou reuniões com investidores russos furiosos sem piscar, chorou porque seu filho de 3 meses sorriu para ele. Espero que quando você ler isso, entenda que esse foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Marina fechou o caderno, emocionada demais para continuar lendo. "É lindo, Rafael." "É bobo," ele disse, mas estava sorrindo. "Não é bobo. É amor." 6 meses depois do nascimento de Miguel, Rafael fez algo que surpreendeu a todos, especialmente Marina. Durante uma reunião do conselho da Montenegro Holdings, ele anunciou que estava promovendo seu vice-presidente a CEO e assumindo o cargo de presidente do conselho. "Quero passar mais tempo com minha família," ele explicou simplesmente aos membros do conselho, que ficaram boquiabertos. Rafael Montenegro voluntariamente abdicando do controle direto de sua empresa para ser um pai mais presente era algo que ninguém jamais imaginaria. "Você tem certeza disso?" Marina perguntou naquela noite, enquanto assistia Miguel brincando no tapete da sala. "Absoluta," Rafael respondeu. "Passei os últimos 10 anos construindo uma empresa. Agora quero passar os próximos 10 anos construindo uma família." Ele se virou para ela com uma expressão séria. "Na verdade, há algo que quero te perguntar há meses." Marina sentiu o coração acelerar. "O que?" Rafael se levantou e, para sua completa surpresa, se ajoelhou ao lado dela. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. "Marina Souza," ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante deslumbrante, "você mudou minha vida completamente. Me ensinou o que é amor verdadeiro, me deu o presente mais precioso que eu poderia imaginar e me fez querer ser um homem melhor todos os dias." Marina estava sem palavras, olhando alternadamente para o anel e para o rosto de Rafael. "Quer se casar comigo?" ele perguntou. "Quer tornar oficial o que já somos? Uma família?" "Rafael," Marina começou, mas foi interrompida por um gorgolejar animado de Miguel, que havia parado de brincar e estava olhando para os pais como se entendesse exatamente o que estava acontecendo. "Acho que é um sim," Rafael disse, rindo. "É um sim," Marina confirmou, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. "Claro que é um sim." Rafael se levantou e a beijou, um beijo cheio de promessas e sonhos compartilhados. Miguel começou a bater palmas, como se aprovasse a decisão dos pais. Eles se casaram 6 meses depois, em uma cerimônia íntima na praia de Juqueí, com apenas familiares e amigos próximos. Miguel, agora com 1 ano e já caminhando, foi o pajem, usando um pequeno smoking que era uma réplica exata do traje de Rafael. Durante os votos, Rafael disse: "Marina, você tentou esconder de mim o maior presente da minha vida. Mas eu farejei a verdade, e agradeço todos os dias por ter conseguido. Você e Miguel são meu mundo. Prometo amar vocês, proteger vocês e fazer vocês rirem todos os dias pelo resto de nossas vidas." Marina respondeu: "Rafael, eu estava com medo de contar a verdade porque não sabia se você me amaria o suficiente para aceitar as mudanças que um bebê traria. Agora sei que você não apenas me ama, mas ama nossa família acima de tudo. Prometo nunca mais esconder nada de você e construir ao seu lado uma vida cheia de amor, risadas e muitas aventuras." Quando o juiz os declarou marido e mulher, Miguel gritou papai, mamãe, e correu para eles. Os 3 se abraçaram enquanto os convidados aplaudiam e o sol se punha sobre o mar. 2 anos depois, Marina e Rafael estavam esperando seu segundo filho, uma menina que decidiram chamar de Sofia. Desta vez, não houve segredos, medos ou hesitações. Rafael acompanhou cada momento da segunda gravidez com a mesma dedicação da primeira,
mas agora com a confiança de quem já sabia que seria um pai maravilhoso. Miguel, agora com 3 anos, estava animadíssimo para ser irmão mais velho. Ele falava com a barriga da mãe todos os dias, contando histórias e cantando músicas para a irmã que ainda estava por nascer. Sofia, ele dizia, colocando a boquinha perto da barriga de Marina, quando você nascer, eu vou te ensinar a brincar de carrinho e a comer sorvete escondido do papai. Escondido do papai? Rafael perguntava, fingindo indignação. Quem disse que vocês podem comer sorvete escondido de mim? A mamãe, Miguel respondia, correndo para se esconder atrás de Marina. Traída pelo meu próprio filho, Marina dizia, rindo. Rafael pegava Miguel no colo e fazia cócegas nele até ele prometer que dividiria o sorvete secreto com o papai também. Numa tarde de domingo, enquanto Miguel brincava no jardim e Marina descansava no sofá com a barriga já grande, Rafael se sentou ao lado dela e disse, sabe o que eu estava pensando? O quê? Lembra quando você tentou esconder a gravidez do Miguel de mim? Marina fez uma careta. Por favor, não me lembre dessa fase. Eu estava completamente irracional. Você estava assustada, Rafael corrigiu. E eu entendo por quê. Mas sabia que foi a melhor coisa que já me aconteceu. O quê? Eu esconder a gravidez? Não, Rafael riu. Você estar grávida. Descobrir que ia ser pai. Toda aquela confusão, todo aquele medo, toda aquela incerteza. Tudo isso me levou até aqui. Até essa vida perfeita que temos. Marina segurou a mão dele. Não é perfeita, Rafael. Nenhuma vida é perfeita. Você tem razão, ele concordou. Mas é nossa. É real. É cheia de amor. E eu não trocaria nem um minuto dela. Miguel correu para dentro de casa naquele momento, com os joelhos sujos de terra e um sorriso enorme no rosto. Papai, mamãe, eu plantei uma flor para Sofia. Ele anunciou orgulhoso. Quando ela nascer, a flor vai estar grandona e bonita. Rafael pegou o filho no colo, não se importando com a sujeira. Que flor você plantou? Um girassol. Porque a Sofia vai ser minha sunshine. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, como sempre acontecia quando via a doçura de Miguel. Rafael beijou a testa do menino e depois se inclinou para beijar sua barriga. Ouviu isso, Sofia? Ele sussurrou para o bebê. Seu irmão plantou um girassol para você. Você já é muito amada. Sofia chutou como resposta, fazendo todos rirem. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Rafael e Marina ficaram na varanda de casa, olhando as estrelas. Era uma noite quente de verão, e o ar estava perfumado com o cheiro de jasmim do jardim. Em que você está pensando? Marina perguntou, notando que Rafael estava mais quieto que o normal. Em como a vida é engraçada. Ele respondeu. 3 anos atrás, eu era um homem completamente diferente. Focado apenas no trabalho, sem tempo para relacionamentos sérios, achando que sabia exatamente o que queria da vida. E agora? Agora sei que não sabia nada, Rafael riu. Não sabia o que era amor de verdade até conhecer você. Não sabia o que era propósito até ver Miguel nascendo. Não sabia que podia ser tão feliz até acordar todas as manhãs com vocês dois ao meu lado. Marina apoiou a cabeça no ombro dele. Você acha que ficaria bravo se eu te contasse outro segredo? Rafael se tensionou imediatamente. Que tipo de segredo? Marina riu da reação dele. Nada dramático, eu prometo. É só que, bem, eu também não esperava me apaixonar por você. Não. Não. Quando nos conhecemos, eu pensei que você fosse apenas mais um empresário arrogante. Rico, poderoso, acostumado a conseguir tudo o que queria. Pensei que seria impossível ter alguma coisa real com alguém como você. E o que mudou? Marina se virou para olhá-lo. Você mudou. Ou melhor, você me mostrou quem realmente era por trás de toda aquela armadura empresarial. Me mostrou que era um homem de coração enorme, que só queria ser amado e aceito como qualquer pessoa. Rafael sorriu. E agora? Agora sei que me casei com meu melhor amigo, o pai dos meus filhos e o amor da minha vida. E não posso imaginar nossa história sendo diferente. Nem mesmo a parte em que você tentou esconder a gravidez. Marina fez uma careta. Especialmente essa parte. Se eu não tivesse sido tão teimosa e assustada, talvez nunca tivéssemos tido aquela conversa honesta no seu escritório. Talvez nunca tivéssemos descoberto o quanto nos amávamos realmente. Rafael concordou. Às vezes acho que você escondeu a gravidez não por medo de mim,
mas porque o universo sabia que precisávamos passar por isso. Precisávamos provar para nós mesmos que nosso amor era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Muito filosófico para um bilionário, Marina provocou. Muito sábia para uma arquiteta, Rafael retrucou. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, ouvindo os sons da noite e sentindo Sofia se mexer na barriga de Marina. Rafael, Marina disse eventualmente. HM. Obrigada por ter farejado a verdade. Ele riu e a puxou para mais perto. Obrigado por ter tentado escondê-la. Melhor presente da minha vida. E assim, na varanda de sua casa, com Miguel dormindo no quarto ao lado e Sofia crescendo no ventre de Marina, Rafael Montenegro e Marina Souza continuaram construindo sua história de amor. Uma história que começou com um segredo, floresceu com a verdade e se fortaleceu com cada dia que passavam juntos. Uma história que provava que, às vezes, tentar esconder algo só faz com que seja descoberto no momento certo, pela pessoa certa, da maneira certa. Uma história de amor verdadeiro, família e segundas chances. Uma história que eles contariam para Miguel e Sofia quando crescessem, explicando como o papai farejou o segredo da mamãe e como isso os levou à vida mais feliz que poderiam imaginar. Porque no final, não importava como a história começou, importava como ela continuaria, com amor, risadas, alguns contratempos pelo caminho e muito, muito amor. E eles viveram felizes para sempre, criando novos segredos para descobrir juntos e novas aventuras para compartilhar como família.